seja Allah que fez do conhecimento uma verdadeira luz, uma iluminação que guia os corações, elevando com ele os graus, e fez dos sábios a verdadeira lâmpada para a nação muçulmana e os seus guias rumo à luz da verdade. Ikhwati fillah, إذا أردنا نور القلوب ورفعة الأمة فعلينا أن نجعل أهل العلم ونحترم المساجد والعلماء وأئمة المساجد، فهم الوارثون للميراث النبوة، وهم الحصن الحصين لهذا الدين، أو كما قال العلماء. Sim, queridos irmãos e irmãs, muçulmanos e muçulmanas, se nós desejarmos ou queremos a verdadeira luz, a verdadeira iluminação dentro dos nossos corações e a elevação para a nação muçulmana, nós devemos ter a verdadeira honra e honrar e respeitar as mesquitas, o conhecimento. Sim, pois esse conhecimento e o povo do conhecimento são os herdeiros da profecia e a fortaleza protetora da religião. Os sábios dizem: Man akramahum faqad akrama ad-din, wa man ihtaqarahum faqad ihtaqara an-nur al-haq fi nafsihi. Sim, os sábios dizem: quem honra a sabedoria, os sábios e a mesquita, está honrando a religião. E quem despreza isso, está apagando em si mesmo a luz da verdade. العلم هو حياة القلوب ومفتاح السعادة وسبيل النجاة، والعالم الصادق هو الذي عمل بما علمه ويدعو الناس بحكمة ورحمة. Queridos irmãos e fiéis, o verdadeiro conhecimento é a verdadeira vida nos corações, ou dos corações. É a chave da felicidade, é o caminho da salvação. E o verdadeiro sábio é aquele que pratica o que aprendeu, ou que sabe, e chama as pessoas para a luz de Allah, com sabedoria e misericórdia. فاحفظوا للعلماء قدرهم واحضروا مجالسهم واستمعوا إلى نصائح الأئمة في المساجد فإنها مواقع رحمة ومدارس النور ومنها تولد القلوب نقية وأمم راشدة. Queridos irmãos e irmãs, se nós preservarmos verdadeiramente o valor das mesquitas, do conhecimento, dos sábios, assistirmos os discursos, as palestras, ouvirmos as khutbah, saiba que esse é o caminho e o lugar da fonte da misericórdia, da escola da luz, de onde nascem verdadeiramente os corações puros e nações guiadas e unidas. فاحمدوا الله يا إخوة الكرام على نعمة العلم وعلى وجود من يعلمكم الدين وسيروا على الطريق العلماء تسلكوا طريقا إلى الجنة. Devemos sim, queridos irmãos e irmãs, agradecer verdadeiramente ao nosso Criador, agradecer a Allah pelas bênçãos do verdadeiro conhecimento, por ter colocado entre nós aqueles que nos ensinam as coisas da religião. Porque seguir esse caminho é seguir o caminho dos profetas, da sabedoria, e Allah irá nos abrir assim o verdadeiro caminho para o paraíso. Porque disse, sallallahu alaihi wa sallam, man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahala Allahu lahu tariqan ila al-jannah. Quem trilhar
o caminho em busca de conhecimento, Allah Todo-Poderoso facilitará para ele o caminho ao paraíso, o caminho à felicidade, à iluminação, o respeito ao povo do conhecimento e o perigo de falar sem ciência. Devemos entender, respeitar e cuidado quando for falar algo. Por quê? Porque, queridos servos, nós devemos ter a verdadeira temência e devemos saber que honrar esse conhecimento e preservar essa religião é o verdadeiro respeito na valorização da sabedoria e dos seus portadores. Sim, Allah Azza wa Jal disse no Corão o valor da sabedoria e daqueles que vão em busca do conhecimento desse povo. Fala Allah Azza wa Jal: قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون. Deus diz: diga, ó Muhammad, para eles, são acaso iguais os que sabem, os que têm conhecimento e os que não sabem, aqueles que não procuram sabedoria? Não há como comparar. E diz Allah: يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات. Deus diz: Deus elevará em graus, em degraus, aqueles que crerem dentre vocês e aqueles que foram agraciados com o verdadeiro conhecimento. As pessoas que forem em busca do conhecimento, trabalham por esse conhecimento, são destacados por Allah. O conhecimento é uma luz, é uma iluminação, e devemos ter a certeza que a ignorância, que é o contrário do conhecimento, é uma escuridão. E quem fala sobre a religião, sobre o Islã, sem conhecimento algum, é como um verdadeiro cego, guiando outros cegos. Por isso, devemos entender o perigo de falarmos sem conhecimento, sem ciência. Allah diz no Corão: وَلَا تَقُولُوا لِمَا تَصِفُ أَلْسِنَتَكُمْ الْكَذِبَ هَذَا حَلَالٌ وَهَذَا حَرَامٌ لِتَفْتَرُوا عَلَى اللَّهِ الْكَذِبَ. Deus diz: e não digais com vossas línguas mentiras, descrevendo o que não tendes conhecimento, dizendo isto é lícito e isto é ilícito, proibido, para forjardes mentiras contra Deus. Isso é um perigo. قال الله عز وجل: ولا تقف ما ليس لك به علم إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا. Deus diz: não sigas o que não tens conhecimento algum. Por certo, o ouvido, a visão e o coração, todos esses serão interrogados por Allah. قال النبي صلى الله عليه وسلم: من كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار. O profeta, que a paz esteja sobre ele, diz: aquele que mentir sobre mim, Muhammad, intencionalmente, que prepare o seu lugar então no fogo, no castigo. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله عز وجل لا يقبض العلم انتزاعا ينتزعه من العباد ولكن يقبض العلم بقبض العلماء حتى إذا لم يبق عالما اتخذ الناس رؤوسا جهالا فسئلوا فأفتوا بغير علم فضلوا وأضلوا. رواه البخاري ومسلم. Uma vez o nobre profeta de Deus, que a paz esteja sobre ele, falou: saibam que Allah Todo-Poderoso não retirará o conhecimento arrancando dos corações das pessoas de uma vez, mas sim levando os sábios, com a morte dos sábios, quando não restar nenhum
sábio, as pessoas então irão tomar os ignorantes como vossos líderes e sábios. Serão consultados, darão decretos sem conhecimento algum e se desviarão e farão os outros se desviarem. Tomem cuidado. Ou como disse Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Isso significa o valor dos sábios e a humildade diante deles. E o valor do conhecimento perante o Islã. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam: Innal ulama warathatul anbiya. Saibam, o profeta diz, que os verdadeiros sábios são os herdeiros verdadeiros dos profetas e dos mensageiros. Disse o querido sábio Ibn Qayyim, que Deus o tenha, a ignorância mata completamente o coração. E o remédio do coração, sem dúvida, é o conhecimento, é a sabedoria vindo daqueles que são sinceros. Disse o grande Imam Ahmad bin Hanbal, que Deus o tenha, as pessoas precisam de guias, as pessoas precisam de orientadores, de sábios, mais do que precisam de comida e bebida. Pois o corpo vive com alimento, mas a alma vive com conhecimento, com sabedoria. Não há como praticar o Islã sem conhecimento, sem ir em busca do conhecimento. Tem vários relatos, como por exemplo o grande Imam Malik, radiyallahu anhu, que Deus o tenha. Certa vez um homem lhe fez 40 perguntas. Um homem perguntou 40 questões para o Imam Malik. O Imam Malik respondeu apenas 6 das 40. O Imam Malik respondeu apenas 6 questões. E disse assim: não sei para as outras perguntas restantes. O homem perguntou para ele 40 perguntas. O grande Imam Malik respondeu apenas 6. E o restante sempre falava: não sei. La adri, la adri. Quando o homem perguntou o que deveria dizer ao povo, pelo que o Imam Malik estava falando, o que eu vou falar para o povo quando eu voltar para eles? Vou falar que o Imam Malik falou que não sabe? O grande Imam Malik? Então o Imam Malik respondeu para ele: diga para o povo, diga para eles que o Imam Malik não sabe a resposta. Por quê? Porque assim é o verdadeiro sábio, é o verdadeiro conhecimento. Temer ao falar. Não falar sem ter a certeza do que você está falando. Ele disse: La adri nesl jawab, ou nesl ilm. Você dizer não sei faz parte da metade da resposta. É a metade do conhecimento. Não há vergonha nisso. O grande Ibn Abbas, o primo do profeta sallallahu radiyallahu anhu, ele sempre dizia, o grande sábio do Islã, Ibn Abbas dizia: quem fala sobre o livro de Allah, sobre o Alcorão, sem conhecimento algum, que se prepare então para o fogo, para o castigo. É o mesmo, e mesmo essa pessoa sendo jovem e primo do grande profeta Muhammad, Ibn Abbas, ele não respondia nenhuma pergunta sem ter uma evidência clara e concreta, com dalil. Queridos irmãos, queridas irmãs, devemos respeitar o conhecimento, a sabedoria e aprender com verdadeira humildade e com paciência. Não devemos seguir as paixões, nem vozes, nem redes. Devemos seguir, sim, a verdadeira luz, o caminho dos estudiosos que temeram a Allah, o Todo-Poderoso. Fala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, como dissemos no primeiro hadith que falamos agora: Man salaka tariqan yaltamisu
في علما سهل الله له طريقا إلى الجنة. Aquela pessoa que trilhar, que andar no verdadeiro caminho, em busca do verdadeiro conhecimento, tenha certeza que Allah Todo-Poderoso irá facilitar para essa pessoa o caminho do paraíso, o caminho da felicidade, o caminho da facilidade para o órgão muslim. O grande poeta islâmico e filósofo Al-Mutanabbi, que Deus o tenha, ele falava: وَكَمْ مِنْ عَيْبٍ قَوْلًا صَحِيحًا وآفته من الأفهم السقيم ومن يجعل العرض مروة سلم يعيش أبد الدهر بين الهوان واللوام أو كما قال رحمة الله عليه. Ele dizia: quantos criticam a palavra correta e verdadeira, mas o defeito está em seu entendimento doente ou enfermo. E quem faz da honra uma escada para a vaidade, viverá toda a vida entre a humilhação e a censura. Sim, o grande poeta e filósofo sábio islâmico Al-Mutanabbi, ele alertava para o perigo de julgar sem compreender, para o ego que fala sem sabedoria, um reflexo direto, sim, do que ocorre quando se fala da religião sem conhecimento algum. Devemos entender que o grande Imam Al-Ghazali, Rahmatullah alayhi, que Deus o tenha, falava: El-ilmu bila amal junun, wal-amalu bila ilm la yakun, wal-ilmu yad'u ila al-amal, fa-in ajabahu wa illa irtahala. Ele falava assim: o conhecimento sem obra, sem prática, sem ação, é uma loucura. E a obra, a prática, a ação, sem conhecimento, não tem valor algum. O conhecimento chama pela obra, pela ação. Se ela responder, permanece. Se não, ele parte. Sim, o querido Imam Al-Ghazali mostra que o verdadeiro saber, o verdadeiro conhecimento, exige sim uma prática e também a humildade. O oposto do falar com falar. O grande Ibn Qayyim al-Jawzi, que Deus tenha piedade dele, falava: El-ilmu qala Allah qala Rasul qala Sahaba hum ulul irfan ma'al ilmu nasbuka lil-khilafi safahatan bayna Rasul wa ra'i fulani. O grande Ibn Qayyim falava assim: o verdadeiro conhecimento é o que Allah disse e o que o seu mensageiro falou, e o que disseram os seus companheiros, os donos da sabedoria de verdade. O que não é conhecimento é apenas a tua disputa tola entre o mensageiro e a opinião do fulano. Sim, Ibn Qayyim nos ensinava que o saber verdadeiro, o verdadeiro conhecimento, está na revelação, está na herança dos nossos antepassados, e que opinar sem base é uma forma de arrogância espiritual. Ibn Qayyim também falava, Rahmatullah alayhi, o chefe do Islã, o professor dele, Ibn Taymiyyah: Ma la yatim al-wajib illa bihi fahuwa wajib, wal ilmu acesso kulli wajib. Tudo aquilo sem o qual o dever não se cumpre se torna também um grande dever, uma obrigação. E o conhecimento é o fundamento de todos os deveres. Sim, aqui mostra que toda adoração verdadeira depende sim do conhecimento. Não há como adorar a Deus sem conhecimento correto. E que falar ou agir sem base nenhuma é corromper a própria fé. Como diziam os sábios: as-sabru ala talab al-ilm min afdal al-jihad, lianna al-jahli adu la yuhzam illa bi-ilmi, ao kama qila. A paciência verdadeira
na busca do conhecimento é a melhor forma de verdadeiro jihad, do verdadeiro esforço, pois a ignorância é um inimigo que só se vence com conhecimento. Sim, ele dizia também: Inna Allah la yuhibbu al-mutakallifin wal-ilm yurithu at-tawadda'a la tukallafu. Allah, Deus Todo-Poderoso, não ama os que falam com ostentação, e o conhecimento verdadeiro gera humildade, não fingimento. O verdadeiro sábio não fala para vencer, e sim para corrigir. O verdadeiro ignorante não cala por humildade, ele cala porque não sabe o valor do silêncio, ou como disse os grandes sábios. Devemos entender, queridos irmãos e irmãs, e abrir o nosso coração e a nossa mente, que entre a palavra e silêncio há um espelho, que é o nosso coração. Se ele é puro, a língua será luz. Se ele é impuro, a língua será fogo. A honra dos sábios está em sua modéstia, e a queda dos tolos em suas muitas palavras. Devemos pegar o conhecimento para poder adorar a Allah, para poder passar para a frente o Islã. Ou como disse o profeta Muhammad sallallahu alaihi wa sallam: "Ballighu anni walau aya." Transmitam-se de mim, nem se for um sinal, um versículo, um hadith, uma prática do Islã. Então vamos em busca desse versículo, desse conhecimento, desse hadith, para praticarmos e divulgarmos o Islã, e assim obedecermos o nosso mensageiro de Allah. O conhecimento é a verdadeira vida para a alma, o alimento para o coração. Barakallahu fikum fil Qur'an al-Karim, fastaghfiruhu, innahu al-ghafurur rahim. Supliquem e invoquem a Deus nesse exato momento. Olha isso, astaghfirullah. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين. Em nome de Deus, o misericordioso, o misericordiador, louvado seja Allah, o Senhor dos mundos. A vitória verdadeira são dos piedosos verdadeiros, e não há inimizade senão contra os injustos. استنشقوا نفس العلماء ففي أنفاسهم حياة القلوب وفي كلماتهم نور الطريق فطوبى لمن جلس معهم وتعلم منهم وسار على خطاهم أو كما قال. Devemos então entender o que os sábios falam. Eles estavam falando conselho para nós. Respirem o ar dos verdadeiros sábios, pois em seus sopros há vida para os corações, e em suas palavras há luz para o caminho verdadeiro. O bem-aventurado é aquele que se senta com eles, aprende com eles e caminha sobre as suas pegadas, as pegadas dos profetas. فَأَطْلُبُ الْعِلْمِ قَبْلَ أَنْ يُرْفَعَ وَتَعَلَّمُوا قبل أن يقبض فالعلم نور يهدي إلى الله وجهل يورث ضلالات وظلمة أو كما قال. Saibam que devemos buscar o conhecimento, a sabedoria, antes que ela seja retirada de nós. Devemos aprender antes que os sábios se vão, pois o conhecimento é a verdadeira luz que nos orienta, que nos guia até Allah único, e a ignorância é a escuridão
e o verdadeiro desvio. فاحمدوا الله على نعمة العلم واسألوه أن يرزقنا فقها في دين وأن يجعلنا من الطلاب العلم الصادقين ومن العلماء العاملين. Devemos então a todo momento louvarmos ao nosso Criador, louvarmos a Allah pela bênção e pela dádiva do conhecimento. E devemos pedir a Ele que nos conceda a compreensão verdadeira na nossa religião. Devemos pedir que nos faça daqueles que buscam com sinceridade o conhecimento e dos sábios que colocam, sim, o conhecimento na prática. Devemos entender que a biografia de grandes sábios e companheiros do profeta Muhammad, sallallahu alaihi wasallam, eles só tiveram sucesso porque eles dedicaram a vida no caminho do conhecimento. Percorreram distâncias e quilômetros apenas para pegar ditos do profeta Muhammad, explicações de versículos do Alcorão. E com esses ditos e explicações, eles fizeram livros e enciclopédias que até hoje as faculdades e as universidades islâmicas estão ensinando os muçulmanos. Devemos dar valor a isso, ao verdadeiro conhecimento, porque sem conhecimento não há como adorarmos o nosso Criador, não há como praticarmos o Islã em nossos lares, não há como praticarmos o Islã em nossos serviços ou trabalhos. Sem conhecimento não há como distinguir o bem do mal. Por isso que o profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, quando fazia a primeira salah, a primeira oração do dia, a salat al-fajr, a oração do conhecimento, ele falava: Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa rizqan tayyiba wa amalan mutaqabbala. Ó Deus, nos permita, nos dê um bom conhecimento. Nos dê conhecimento benéfico, nos dê um bom sustento e obras aceitáveis. Porque com conhecimento benéfico, eu vou saber o que é sustento bom, halal, o que é sustento haram, ilícito, proibido. Com conhecimento bom, eu vou distinguir e saber que a obra que eu pratico vai ser aceita por meu Criador ou vai ser rejeitada por Ele. Só com conhecimento teremos o sucesso, a facilidade e a felicidade. Vamos em busca do conhecimento. Vamos frequentar mais as nossas mesquitas, as casas de Allah, do único, do Todo-Poderoso. Antes de encerrarmos aqui, eu quero falar para todos os irmãos e irmãs que no dia 15 de novembro, que será um domingo à tarde, num sábado à tarde, todos os muçulmanos estão sendo convidados para participar do evento que a diretoria da mesquita irá promover com as crianças, com os jovens e com os pais das crianças e dos jovens, para unir mais a nossa comunidade na harmonia, no amor e no conhecimento. Então, eu espero que todos presenciem essa grande oportunidade que será no dia 15 de novembro, um sábado de feriado. Inna Allaha wa malaikatahu yusalluna ala al-nabi ya ayyuhalladhina amanu sallu alayhi wa sallimu taslima. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidun Majid. اللهم اجعلنا ممن يسلكون طريق العلم فتصير لهم طريق إلى الجنة يا رب العالمين. اللهم اجعلنا ممن يسلكون طريق العلم يا الله. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات، المؤمنين والمؤمنات، الأحياء منهم والأموات. اللهم اجعلنا من طلاب العلم الصادقين، واغفر لعلمائنا الأحياء منهم والميتين. اللهم ارزقنا العلم النافع والعمل الصالح والقلب الخاشع واللسان الذاكر. اللهم لا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا واهدنا لما تحب وترضى
يا رب العالمين. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمنا وزدنا علما وعملا صالحا. اللهم اجعلنا من الذين يستمعون القول فيتبعون احسنا يا رب العالمين. انت على كل شيء قدير. Ó Allah, ó Deus, vivifica nossos corações com a luz verdadeira do conhecimento, purifica nossas intenções e faz de nós os verdadeiros herdeiros dos profetas e mensageiros, homens e mulheres, que nos aprendemos a agir, a ensinar, para iluminar e viver para servir a tua causa. Ya Rabb al-Alamin. Ó Allah, perdoa os muçulmanos, as muçulmanas, os fiéis, os crentes e as crentes, vivos e mortos. Ó Allah, nos conceda conhecimento benéfico, obras justas, coração humilde e uma língua que se recorda de ti. Ó Allah, nos proteja os sábios, sinceros e verdadeiros, abençoa o seu saber e livra-nos da ignorância, da escuridão e da arrogância. Ó Allah, faz nós seguidores da verdade e amantes do conhecimento. Ó Allah, pedimos a ti um conhecimento benéfico, um coração humilde, ações aceitas, uma língua que te recorda e uma alma que é satisfeita com seus decretos. Ya Rabb al-Alamin. Ó Allah, perdoa todos os nossos pecados, os grandes e os pequenos, os primeiros e os últimos, os públicos e os ocultos. Ó Allah, firma nossos corações na tua religião, ilumina nossos peitos com a luz do conhecimento, com a fé, e faz de nós pessoas do Alcorão. Ó Allah, pessoas escolhidas e próximas a ti. Ó Allah, melhora a condição dos muçulmanos em todos os lugares, no mundo inteiro. Une os nossos corações sobre a verdade e guia os líderes ao que tu amas e aprovas. Ó Allah, nesta hora abençoada de sexta-feira, perdoa-nos, tenha misericórdia de nós, abençoa as nossas vidas e conceda-nos um bom fim, um bom lugar. Ó Allah, faça de nós pessoas iluminadas, perdoa os nossos pais, as nossas mães, dê o paraíso mais alto para todos nós. Wa sallallahu alayhi wa sallam, walhamdulillahi rabbil alamin, wa aqimis salat. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu